Vamos lá. Eu gosto de indicar alguns livros, né, para a gente compreender um pouquinho sobre quem está estudando, tá? Então, eu indico 2 livros para vocês. São 2 livros essenciais sobre, né, o desenvolvimento da linguagem, tá? Esse livro aqui chama-se O Instinto da Linguagem. Essa edição é inglesa, mas vocês podem ter acesso à edição em português também tem, do Steven Pinker, tá? Então, assim, O Instinto da Linguagem é um livro onde ele coloca, né, as discussões, é de um psicólogo cognitivo, né, professor da Universidade de Harvard, onde ele coloca a perspectiva, né, ou seja, a compreensão da linguagem, que é uma teoria evolucionista, né, da psicologia evolucionária, sobre a linguagem como instinto. Né? O que ele diz? Ele diz que a linguagem ela é instintual, que mesmo você, sem ensinar, você não consegue ensinar a linguagem ao seu filho, mesmo você acreditando que ensina a linguagem aos seus filhos, a linguagem não tem a ver com o processo onde você vai adquirir, né, essa linguagem, como você adquire a escrita, como você adquire a leitura, tá? Então, a linguagem ela é instintual, é como se houvesse na nossa mente, né, um órgão, né, no nosso cérebro, um órgão da linguagem. Então, ele defende a ideia que a linguagem é instintual. Aí ele pega a perspectiva do Darwin, pega a perspectiva do Noam Chomsky, certo? E um outro livro é de um dos estudiosos sobre a linguagem, né, chamado Daniel Everett, né? Linguagem. Tá? Esse livro é muito legal, porque ele fala sobre a história da maior invenção da humanidade. Então, ele coloca, né, como se desenvolveu a linguagem do ser humano. Eu acho que isso é uma leitura obrigatória, né, porque a discussão sobre linguagem, somente sobre distúrbios, sobre transtorno da linguagem, né, diz respeito a compreender primeiro o que é linguagem, é óbvio, tá? E, posteriormente, na compreensão sobre linguagem, a gente vai ver o que não está funcionando adequadamente, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos compreender um pouquinho como é que se faz o diagnóstico diferencial, né, hoje, agora, tá? Nós vamos ver sobre transtorno da linguagem. O que é um transtorno da linguagem? Porque eu escolhi, dentre os inúmeros transtornos, certo? Porque eu estou pegando os principais, ou seja, estou pegando as maiores demandas para a neuropsicologia, né? Para a prática do neuropsicólogo, tá? Então, assim, nós vimos na aula passada o transtorno da atenção, nós vimos a dislexia, passei até o documentário, né, para vocês assistirem a viagem através da dislexia, né? Nós vimos também aquele estudo de caso da Gini, né, sobre o desenvolvimento da linguagem, e agora nós vamos ver os transtornos da linguagem, como se apresentam os transtornos da linguagem, certo? Então, nós sabemos o seguinte, a linguagem, né, ela tem um papel significativo na nossa vida, tá? Então, muitos desses transtornos impedem que a linguagem seja desenvolvida adequadamente. E aí nós temos uma relação cerebral, né? Você vê, né? A questão do desenvolvimento de leitura, da análise, né, das palavras, porque você tem um grafema, né? Ou seja, você tem as letras combinadas, que é o que nós chamamos de grafema, e vocês têm nós temos o fonema, certo? O que é o fonema? Fonema é você dar sentido, né, em termos de sons, aos grafemas. Então, quando você fala assim, bola, quando você escreve bola, B-O-L-A, isso é um grafema, certo? Quando você consegue, né, transformar o grafema em fonema, você vai olhar para a palavra e vai, né, colocar B-O-B-O-L-A, bola. Olha só. Então, você está transformando grafemas em fonemas. Como é que isso ocorre? Olha só. Isso ocorre a partir da atividade cerebral. Nós temos regiões especializadas, certo? Em o nosso cérebro,
para diversas funções cognitivas. É por isso que, quando existe um traumatismo craniano, uma função ou várias funções podem ser afetadas. O traumatismo craniano faz isso. Ele gera a disfuncionalidade, porque a área lesionada tem uma função específica. Então, qual é a questão por trás disso? Aonde estão essas áreas? Então, na região da linguagem, nós temos o quê? Nós temos a área, principalmente quando nós falamos leitura e escrita, a área esquerda responsável por isso. Então, observe o slide, você vai ter aí a região inferior frontal, a região occipital temporal e a região parietal temporal. Então, você vai ter articulação de fonemas, leitura automática e análise de palavras. O que estou dizendo? Estou dizendo que quando essas áreas não são devidamente ativadas, o que vai acontecer? A linguagem fica comprometida. Observa a ressonância magnética aí. Então, nessa ressonância, você vai ter o quê? Quanto mais vermelho, maior é a atividade cerebral, certo? Quanto mais azul, que no caso não está aparecendo aí, menor a atividade cerebral. Então, nesses pontinhos vermelhos, significa que está havendo atividade, certo? Então, essa ressonância, especificamente, ela foi tirada em uma pessoa que estava fazendo uma tarefa de fluência verbal. Olhe a comparação entre o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, o cérebro, é onde tem maior atividade, onde tem maior pontos, uma maior quantidade de pontos em vermelho, certo? Significa que está em plena atividade. Se essa área não desenvolver adequadamente as suas funções, você vai ter problemas, certo? Então, aí nós estamos mensurando a fluência verbal, tá? Então, imagem de ressonância magnética funcional, ligado à linguagem, certo? Bom, aqui, ó, dá uma olhada. O que é que nós temos aqui? Isso aqui mostra claramente uma disfuncionalidade cerebral, certo? Na região que não está ativada adequadamente, ou seja, não foi adequadamente ativada, como consequência disso, a disfuncionalidade. Então, você vai ver a escrita de uma pessoa, certo? Que tem uma disfuncionalidade na linguagem. No caso, no transtorno específico de linguagem. Aqui é dislexia, certo? Então, você tem aqui, ó, um dislexo escrevendo. Como a região adequada para a ativação cerebral não está cumprindo a sua funcionalidade, a consequência disso é um atraso no desenvolvimento da leitura e da escrita. Olha o papel do nosso cérebro através disso, certo? Bom, o que você vai ter? Você vai ter um conjunto sintomatológico. Olha bem, você tem um conjunto sintomatológico. Você tem crianças demoram mais do que o normal para começar a falar. Aprende palavras soltas, mas não consegue formar frases. Demora a aprender a ler. Dificuldade de relacionar com a fala e a escrita. Troca a ordem das palavras das frases. Troca os sons da frase. É por isso que muitos testes que nós vamos ver agora de tarde, tem a ver com a bateria. Nós montamos uma bateria, para a gente aprender hoje, tá? Então, eu separei uma bateria de avaliação da linguagem que vocês podem usar no console de vocês, certo? Então, troca com sons da fala, tudo isso vai estar na bateria lá. Nós vamos avaliar cada um desses itens aí, viu, pessoal? Tem dificuldade para entender o que escuta, olha só. Então, ou seja, o vocabulário receptivo, hesita ao falar como se estivesse gaguejando, pela pobreza vocabular, não consegue aprender a conjugar verbos e tem vocabulário muito restrito. Ninguém entende o que ela tenta dizer.
porque ela não consegue articular um raciocínio lógico pela pobreza, né, na utilização de palavras, certo? Então, isso são sintomatologias dos distúrbios da linguagem, tá? Distúrbios, não, do distúrbio da linguagem. Aqui nós temos, olha só, etiologia do distúrbio de linguagem oral e escrita, tá? Você tem causas ambientais, atraso isolado da linguagem, déficit cognitivo, déficit auditivo, autismo, alterações específicas da linguagem. Sabe o que significa isso? Cada ponto desse? Simples. Cada ponto desse está significando que eu tenho um conjunto de sintomas que podem caracterizar transtornos diferentes. Ou seja, o distúrbio da linguagem ele está presente em diversos outros distúrbios, né? Ele está presente em diversas outras dificuldades, certo? Olha aqui. Causa mental, fator de riscos sociais e emocionais, atraso da linguagem, atraso de causa não demonstrável associada à compreensão, pragmática e desenvolvimento não verbal normais, certo? Eles são caracterizados, né, tanto de distúrbio da linguagem oral como na linguagem escrita. Quando nós falamos na linguagem oral, eu estou associado, né, à questão fônica, né, à transformação, né, à expressão, né, da linguagem, que se manifesta através da fala. Quando nós falamos na linguagem escrita, eu estou falando da impossibilidade ou da dificuldade de aquisição, né, da leitura e da escrita, tá? Então, são chamados transtornos específicos da linguagem. Perfeito, é isso aí. Você colocou, concordo perfeitamente, tá? É do lado esquerdo do cérebro, tá? Bom, autismo, né? Déficit auditivo. Influência da aquisição da linguagem após 6, 9 meses, certo? Quando observa-se alterações da vocalização, perda da qualidade vocal, consoantes que desaparecem ou não chegam a surgir. Ou seja, o cara pode ter, a criança pode apresentar um déficit, né, um distúrbio no processamento auditivo central, certo? Autismo. Pode ocorrer ecolalia, né, imediata ou tardia, persistências inapropriadas ao mesmo tempo, em associação a alterações da comunicação não verbal, comportamentos estereotipados e perseverantes, interesses restritos e ou usuais, e comprometimento da capacidade social, certo? Alterações específicas da linguagem, características por delimitações significativas das funções linguísticas que não podem ser atribuídas à perda auditiva, não podem ser atribuídas ao déficit cognitivo, não podem ser atribuídas às alterações de estruturas e à função. Olha só, é o diagnóstico de exclusão. O que significa? Né? Que eu tenho a manifestação, né, de distúrbios, de disfuncionalidades no módulo. Espera aí que alguém está mexendo aqui. Quem está mexendo aqui, gente? Deixa eu voltar. Então, o que acontece? Né? Você pode ter disfuncionalidades no módulo da linguagem, certo? Presente em diversos outros transtornos. Só que há uma diferenciação. Nós começamos o quê? Para um diagnóstico, nós começamos a descartar. Tá? Descartar o quê? Descartar as possibilidades, né, que caracterizam outros transtornos e não, né, o chamado distúrbio específico da linguagem, certo? É por isso que ele diz assim, o diagnóstico é feito por exclusão. Então, se o cara não tem déficit cognitivo, se o cara não tem déficit auditivo, se não tem um atraso na linguagem expressiva, que pode haver, mesmo em crianças normais, atraso não significa distúrbio, certo? Pode haver, estou descartando também a possibilidade de haver autismo, certo? Então, nós chegamos, né, a uma hipótese diagnóstica de alterações específicas da linguagem. Lembre-se daquele slide que nós vimos na primeira parte da aula, tá? Nós estamos falando aqui, né, da hipótese diagnóstica que será comprovada com uma bateria de instrumentos de avaliação. As características diagnósticas centrais do transtorno da linguagem incluem dificuldades na aquisição e no uso da linguagem, por déficit na compreensão e na produção do vocabulário, olha só, na estrutura das frases e no discurso.
Esses déficits linguísticos ficam evidentes na comunicação falada, escrita ou na linguagem de sinais. Então, todos os déficits, eles são observáveis. Então, eu estou falando o quê? De uma observação comportamental, tá? Ou seja, há um vocabulário pobre, né? Um discurso estruturado de forma, né, desconecta, né, do que quer dizer, do que a pessoa quer falar, e nós não compreendemos, justamente por quê? Por uma dificuldade, né, na comunicação, certo? O que vai acontecer? O transtorno da linguagem costuma afetar vocabulário e gramática. Olha só, eu estou estabelecendo critérios aí, né, de diagnóstico, tá? Então, vai afetar vocabulário e gramática. E esses efeitos passam a limitar a capacidade para o discurso. Olha que ponto. As primeiras palavras e expressões da criança possivelmente surgem com atraso, certo? Agora, não é o fato de haver atraso que significa que tem transtorno. Então, por exemplo, o fato de você ter uma criança com 1 ano e 6 meses que não começou a desenvolver a linguagem ainda, não significa que esse atraso está sendo caracterizado como transtorno. Pode ser transtorno também, certo? Vamos lá. Mas a gente não sabe isso aí, né? Não tem a avaliação ainda, até mesmo porque a criança de 1 ano e 6 meses é muito nova. Nós temos avaliação para a criança de 1 ano e 6 meses, tá? Mas isso aí é mais observacional, mais comportamental. O tamanho do vocabulário é menor e menos variado do que o esperado. E as funções não são mais curtas e menos complexas, né? Agora, são mais curtas e menos complexas. Com erros gramaticais, em especial as que descrevem o passado. Déficits na compreensão da linguagem costumam ser subestimados, uma vez que a criança pode se sair bem em utilizar contextos para inferir sentido. Então, assim, muitas vezes a criança apresenta perdas, né? Ou seja, atrasos no desenvolvimento da linguagem. Os pais não observam isso, por quê? Porque ela, desde muito nova, começa a desenvolver estratégias, né, para dar sentido, né, a um determinado contexto específico. Ah, não está desenvolvendo bem. Ah, ela entende o que eu estou falando, né? Ah, ela está pedindo água, né? O fato de ela pedir água não significa que ela não sabe falar, né, ou tem algum distúrbio. Então, assim, não é bem assim que funciona. Tem que ter cuidado né, com o poder da negação, né, principalmente pelos pais, né, que observam, mas não acreditam que pode haver algum distúrbio associado. Tá? Como é que nós diagnosticamos os estudos da linguagem? É assim, né? Nós utilizamos os critérios do DSM-5, né, o DSM mais recente, certo? Então, letra A, olha os critérios, certo? Dificuldade persistente na aquisição, olhe, que eu deixei grifado ali, dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas modalidades, tá? Fala, escrita, linguagem de sinais e outras, certo? Ou seja, principalmente na fala e na escrita, a criança começa a apresentar dificuldades, tá? Posso, sim, o livro, indiquei 2 livros, esse aqui, Linguagem, tá? É da editora Contexto, Linguagem, certo? E o outro é Instinto da Linguagem, o Instinto da Linguagem, do Steven Pinker, tá? O Instinto da Linguagem. Vamos lá. Aí nós estabelecemos os critérios, certo? Dificuldades persistentes significa o quê? Primeiro, vocabulário reduzido, né? Conhecimento e uso de palavras. Observar na criança se ela possui um vocabulário reduzido. Nós temos testes para isso. Vamos estudar. Vou mostrar a vocês todos os testes. Todos não, né? A seleção que eu fiz, a bateria que eu montei, tá? 2. Estrutura limitada de frases. Estrutura limitada de frases. Então, o segundo critério
Perdão. O segundo item a ser observado no critério A, certo? É o conhecimento e o uso de palavras. Ou seja, se ela consegue reter um vocabulário, se ela tem um vocabulário mais amplo, certo? Estudo limitado das frases, ou seja, se ela utiliza o vocabulário para construir frases. Capacidade de unir palavras e terminações de palavras de modo a formar frases com base nas regras gramaticais e morfológicas, certo? Crianças que têm o transtorno da linguagem não conseguem ou têm dificuldades em formar frases, certo? 3. Prejuízo no discurso. Lembre-se que eu falei anteriormente que um transtorno é caracterizado por um conjunto de sintomas. É isso que nós estamos vendo agora para o critério diagnóstico, tá? Prejuízos no discurso. Capacidade de usar vocabulário e unir frases para explicar ou descrever um tópico ou uma série de eventos, ou ter uma conversa, justamente pelo limite que ela tem, o limite vocabular, que se apresenta nela, certo? Bom, vamos lá. Acompanhe aí. Eu estou falando do critério A. Então, qual é o critério A? Dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem. Esse é o critério A, certo? Então, o que significa que eu preciso juntar vários critérios para dar o diagnóstico, certo? Para caracterizar transtorno ou não. Critério B. Vamos lá, critério B. As capacidades linguísticas estão, de forma substancial e quantificável, abaixo do esperado para a idade. Olhe bem. Então, o critério B é que a capacidade linguística daquela criança está abaixo do esperado para a idade. O que eu estou falando? Que existe uma escala que uma criança, no seu desenvolvimento típico, precisa cumprir, certo? Então, o que nós temos? Nós temos uma escala que não pode haver variações muito altas, certo? Não posso ficar discordante com a escala, certo? Então, a escala é variável, então eu tenho um nível aceitável, eu tenho que rodar nesse nível, certo? Então, o que acontece aqui, tá? Então, eu tenho aqui as capacidades abaixo da idade, resultando em limitações funcionais na comunicação efetiva, na participação social, no sucesso acadêmico ou no desempenho profissional, individualmente ou em qualquer combinação. O que significa isso? Que esses distúrbios podem estar presentes nas crianças, nos adolescentes ou no adultos, certo? Como é um distúrbio da linguagem, é um distúrbio do desenvolvimento, não existe cura, certo? Existe remediação, existe uma sequência de treinos que nós podemos minimizar o déficit, tá? Vamos lá. O início dos sintomas ocorre precocemente, no período do desenvolvimento. Olha o critério C, certo? Eu estou somando os critérios. Critério D. As dificuldades não são atribuíveis à deficiência auditiva, que nós vimos naquele quadro lá, certo? Então, assim, não são atribuíveis à deficiência auditiva ou ao prejuízo sensorial, à disfunção motora, somente na articulatória, para profissional da fala, ou a condição médica ou neurológica, não sendo mais bem explicadas por deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual, certo? Então, assim, quando não há deficiência intelectual, certo? Nós colocamos o nosso paciente vinculado ao critério D, certo? É um somatório de critérios, lembre-se disso. Não é só um critério que caracteriza o transtorno. É um conjunto de critérios que estão discutindo os sintomas apresentados, certo? Sintomas esses, que são sintomas que nós falamos que são observacionais, tá?
Bom, agora vamos ver o seguinte, o que é que nós vimos aqui? Olha só, eu estabeleci, né, A, B, C, D. 4 critérios para, né, você diagnosticar como distúrbios da linguagem. Tá? Como distúrbio da linguagem. Agora, nós vamos ver critérios que vão associar. Né? Que vão associar. Então, características associadas que apoiam o diagnóstico. Certo? Primeiro, história familiar positiva, como é um problema, né, ligado à genética, eu vou ter a mesma disfuncionalidade em outros membros da família ou em gerações. Certo? Olha só, se apoia, né? São critérios associados ao diagnóstico, tá? Bom, então, história da família positiva para transtorno da linguagem costuma estar presente. Costuma, não é obrigatório, mas por ser genético, né, ele vai estar presente, inevitavelmente, em alguma das gerações. Só que você pode não detectar na sua geração, tá? Ou na geração do paciente. De repente, não se manifestou naquela geração só nele. As pessoas, inclusive as crianças, podem optar por uma acomodação em seus limites linguísticos, certo? 2, podem parecer tímidas ou reticentes a falar, justamente por isso, pela incapacidade de ter um vocabulário limitado, de desenvolver um vocabulário, né? Ou seja, por ter um vocabulário limitado, elas se apresentam como timidez. Certo? Os indivíduos afetados podem preferir comunicar somente com membros da família ou com outras pessoas conhecidas, ainda que tais indicadores sociais não diagnostiquem transtorno da linguagem. Certo? Então, o fato da criança estar isolada, o fato da criança não se comunicar, o fato da criança ter uma timidez excessiva, certo? Não significa que é o transtorno, mas pode ser um critério associado ao transtorno. Tá? Bom, 4. O transtorno da linguagem, em particular as deficiências expressivas, podem ser comórbidas com o transtorno da fala, certo? O diagnóstico do transtorno da fala não nos cabe, cabe aos fonoaudiólogos. O transtorno da linguagem que surge durante o início do período do desenvolvimento, tá? Então, nós temos ciclos de desenvolvimento. Então, esses transtornos vão surgir no primeiro ciclo de desenvolvimento, ou seja, na infância, tá? Há, porém, variação considerável no início da aquisição vocabular e no início das combinações de palavras, né? Ou seja, quando a criança começa a desenvolver, né, o vocabulário, né, começa a falar na expressão desse vocabulário, e as diferenças individuais não são como indicadores únicos, né, muito preditivos de resultados posteriores. O que estou dizendo? Por volta de 4 anos de idade, as diferenças individuais na capacidade linguística ficam mais estáveis, certo? 4 anos de idade. Lembre-se que a criança com 3 anos já é um gênio na linguística, né? Na linguística. A criança de 3 anos já fala tudo. Tem um vocabulário enorme, né? Ela já manipula uma série de conceitos, né? Ela consegue manipular os vocábulos, né? Ela consegue criar, né, frases completas, elas criam um discurso, né? Então, isso é uma criança com 3 anos. Por volta dos 4 anos de idade, né, as diferenças individuais na capacidade linguística ficam mais estáveis, com melhor precisão na mensuração, sendo muito preditivas em relação aos resultados posteriores. Um transtorno da linguagem diagnosticado a partir de 4 anos de idade pode ficar estável com o tempo, tipicamente persistir na vida adulta, ainda que o perfil particular dos pontos fortes e fracos, em termos linguísticos, possivelmente mude ao longo do desenvolvimento. Olha o que significa isso, tá? Que eu tenho idades, né, que eu posso ter diagnósticos mais preditivos. Olha bem, tenho idades, certo? Então, você pega, por exemplo, a dislexia a partir dos 2 anos de idade, né? 2, 3 anos já começa a perceber crianças disléxicas, certo? Distúrbios da linguagem, né? A partir dos 4 anos torna-se preciso, certo? Nós conseguimos, identificando até os 4 anos, né, de idade, nós conseguimos reverter boa parte do processo, né, com uma série de atividades, certo?
E, lógico, uma equipe multidisciplinar, não é só, né, o neuropsicólogo, não é só o terapeuta, não é só o fonoaudiólogo, não é? Então, a criança precisa ter uma atividade multiprofissional, certo?